Bem-vindo ao segundo vídeo da Semana Unispírito de Medicina, Saúde e Espiritualidade, uma experiência online para compreender o sofrimento humano e suas causas a partir de um olhar científico e espiritual. Você sente que a dimensão espiritual talvez afete diretamente a sua vida e das pessoas ao seu redor? Você percebe que o sistema de saúde atual se limita por não ver as pessoas integralmente como seres espirituais realizando uma vivência física? Talvez você, ou alguém que você conhece, vivencie as influências da dimensão espiritual no dia a dia, mas sem possuir os conhecimentos necessários para evitar o misticismo religioso. Pois saiba que já existem evidências científicas de que o nosso organismo é dotado de estruturas que captam estímulos de outras dimensões da realidade e que afetam diretamente a nossa percepção da vida. Um fato fisiológico e independente de qualquer crença ou dogma. Na primeira aula da Semana Unispírito, vimos as bases da salutogênese, patogênese e os transtornos dissociativos. Se você ainda não assistiu à primeira aula, pause este vídeo e retorne, porque ela é base para o que vamos ver a seguir com o Dr. Sérgio Felipe. Toda a equipe da Unispírito gostaria de agradecer as centenas de comentários na primeira aula. Lemos todos um por um e trazemos nesta aula várias respostas às dúvidas que surgiram. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star. Então, o rapaz, ele foi preso no manicômio judiciário. O que aconteceu? Psicopata. Olha, o psicopata, ele não é uma pessoa que perde a crítica da razão. Ele sabe o que ele está fazendo, mas ele é frio, calculista e sedutor. E, durante a estada dele no presídio, ele teve bom comportamento. E havia um movimento de humanização dentro daquele presídio que todo mês eram comemorados os aniversários do mês. E aquele que tivesse bom comportamento poderia sair do presídio para comprar o bolo, comprar bexiga, chapeuzinho, enfim, os enfeites da festa, etc, etc e tal. E ele, naturalmente, como um psicopata, que calcula friamente tudo o que ele quer, e é bastante sedutor, fala bem, se coloca bem e tal, ele foi eleito para sair, para fazer as tais das compras, teve bom comportamento e etc. E ele, todos deram o dinheiro para ele, cada um a sua cota ali do que foi dividido, e ele saiu do presídio para fazer as compras de aniversário, sumiu com o dinheiro, não teve dúvida. Bom, aí foi preso novamente numa busca policial, e no mês seguinte ele foi eleito de novo para sair e pegar e fazer as compras de aniversário. Porque o psicopata, ele é assim, ele é sedutor. Ele é frio, calculista e sedutor. Ele não perde a crítica da razão. Estou falando isso para você não confundir a psicose com o psicopata. O psicótico, ou o portador de uma psicose, com o psicopata. Tá? Então o psicopata, ele não perde a crítica da razão, ele é frio, calculista e, vamos dizer assim, talvez estivesse no campo do judiciário, por exemplo, dos serial killers, tá? Ok? O psicótico, ele tem um surto que envolve alucinação, envolve delírio.
que é o delírio? O delírio é uma desestrutura do pensamento. Então, por exemplo, ele acha que ele é Napoleão. E a alucinação são transtornos sensoriais. Ele vê coisas, ouve coisas, ele tem... enfim, ele está alucinando. Como o rapaz que, saindo de São Tomé das Letras, depois de uma festa regada a drogas, andando pela estrada e julgando que, num delírio de grandeza, que ele viera para salvar o mundo, porque a droga provocou uma expansão do estado de consciência e ele achou que ele ia salvar o mundo. Como em Alfonso Guimarães, Ismália, o poema vai dizer: quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. Então o rapaz queria a lua do céu, ele estava, não é? E aí ele vê uma luz chegando. E aí ele não teve dúvida. Aquela luz chegando era o túnel de luz de expansão do universo que ele tanto tinha visualizado, e caminhando em direção ao túnel de luz foi o desencarne dele. Na verdade era um caminhão que vinha com o farol aceso e ele confundiu. Ele está delirando, ele está tendo alucinações também sensoriais, não é? Então, as psicoses, elas envolvem delírio, envolve alucinação, perda crítica da razão. E psicose é diferente de neurose. Na neurose, o indivíduo sabe que o que ele está fazendo é ridículo. Por exemplo, nos transtornos obsessivo-compulsivos. Então, vamos supor, ele caminhando numa rua de casas, e as casas numa cidade do interior, que ainda apresenta os hábitos católicos da formação estrutural, cultural daquela cidade, e as casas têm tem um portãozinho, depois tem uma pequena escadinha e tem uma santa, não é? Então, a cada 2, 3 casas, uma casinha tinha uma santa. Então, quando ele passava pela rua, defronte de uma casa que tinha uma santa, uma estátua de uma santa, quero dizer, não é? Ele tinha que ter bons pensamentos. Se caso ele passasse numa casa que tinha um altarzinho com uma santa e não tivesse bons pensamentos, naquele exato momento ele tinha que voltar atrás, construir bons sentimentos para passar de novo. Se voltasse a ter maus pensamentos coincidentes com a passagem ali de frente à casa com a santa, ele tinha que voltar para trás, e assim ele ficava na rua, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, até que pudesse acertar os bons pensamentos e seguir rumo direto. Ele sabia que o que ele estava fazendo é ridículo. Não é possível uma coisa dessa. Como é? Ele sabe. Isso é uma neurose, não é uma psicose. Então, numa psicose, ele vai dizer: eu sou Napoleão. O neurótico vai dizer o seguinte: ridículo eu pensar que seja Napoleão. Tá? Então, existem essas diferenças. Agora, as psicoses, particularmente, elas são situações dramáticas em que o indivíduo perde a identidade. Perde a identidade. Tá? Então, são transtornos que dissociam a mente. Envolvem, vamos dizer assim, um quadro quase que neurológico. Tá? Bom, aí nós entramos novamente no terreno dos transtornos dissociativos. O transtorno dissociativo ele envolve uma gama de padrões, tá? Desde as psicoses até os estados de transe. Bom, vamos lá. Psicose é um sintoma, tá? Como febre é um sintoma. Já esquizofrenia é uma síndrome, com uma gama de tantos outros sintomas. Então, na esquizofrenia envolve embotamento afetivo. A pessoa perde, ela fala: eu perdi meus sentimentos, eu não tenho meus sentimentos. Envolve um demenciamento também. Envolve delírios, alucinações, sensações persecutórias. É uma síndrome com uma série de sintomas que qualificam esquizofrenia em seus diversos padrões. Não é o motivo agora estudar com profundidade a esquizofrenia. Só quero fazer uma diferença aqui. A esquizofrenia cursa também com psicose. Mas nem toda psicose é esquizofrenia. É como febre. Febre, uma infecção bacteriana sempre tem febre, mas nem toda febre é infecção bacteriana. Você pode ter uma infecção viral por uma gripe, pode ser um processo
inflamatório inespecífico, um câncer, pode ser uma malária, enfim. Está claro essa questão? O quadro psicótico é um sintoma. Pode ser causado por droga, por álcool, por causas desconhecidas e também por uma dissociação mental ligada ao transe mediúnico, caso a pessoa não tenha o controle disso. Tá? Uma vez eu recebi um paciente no consultório. Às vezes eu vou contar umas histórias de paciente, mas eu dou uma mudada para não identificar. Então eu mudo o sexo, mudo a circunstância sem mudar o contexto, tá bom? Então o paciente chegou dizendo o seguinte: olha, doutor, eu vim aqui porque o meu médico faleceu e o meu médico era o seu professor. E ele me prescreveu esse remédio, eu vim aqui para o senhor fazer a receita. Eu falei, a ideia dele era o seguinte: se o meu professor tinha prescrito aquela receita, quem seria eu para alterar a prescrição? Então eu tinha que fazer aquela prescrição e era a ideia dele, ele veio vivamente motivado por isso. Eu falei, sim, mas e o que é? O que você tem? O que acontece? Eu tenho esquizofrenia, que foi um diagnóstico feito pelo seu professor. Então, queria dizer ele, nas entrelinhas, que eu nem mexesse nas hipóteses diagnósticas. Eu falei, tá bom, ok. Então, peguei os papéis para começar a fazer uma receita, meio assim, achando estranha a situação, e etc. Mas eu resolvi puxar um assunto, não é? Então, eu mudei de assunto, perguntei de onde ele veio, como que estava a vida dele, o que ele estava fazendo, qualquer coisa assim, não é? E eu achei interessante um fato. Ele tinha afeto bem construído. Era uma pessoa que tinha uma troca de afeto. Então, moral da história, eu achei aquela esquizofrenia muito esquisita. Não é? Motivado por isso, eu perguntei a ele, você já pensou na hipótese de que, na verdade, você possa ter tido uma psicose ligada aos transtornos de transe, a questões espirituais? Ele disse, o seu professor não acreditava nisso, nem tampouco eu. O senhor faça o favor de fazer a receita, por favor. E eu falei, bom, comecei a escrever a receita assim, não é? E eu, usando meus óculos, fazendo a receita, olhei, vi que ele estava inquieto na cadeira e olhei assim sobre os óculos, não é? E ele inquieto perguntou, doutor, pode não ser? E eu disse, bom, ou você acredita que pode ser uma questão espiritual envolvendo o teu caso, ou você é louco. Ele, não, louco eu não sou. Falei, então, talvez tenha outras, não é? E aí foi aí que ele falou, bom, doutor, então como é que é essa história? E nós começamos a conversar, porque realmente a esquizofrenia dele era muito esquisita, não tinha um transtorno, vamos dizer assim, não tinha uma perda de afeto, não tinha um demenciamento, era uma coisa diferente. E os casos psiquiátricos que têm essa angulação do espiritual como comorbidade é como quando participa da estrutura do transtorno, não é? Quando tem essa questão do estado de transe, das possessões ou da mediunidade, ele configura um quadro diferente. Uma esquizofrenia esquisita, um transtorno bipolar meio esquisito, uma epilepsia meio esquisita, não é? Que não tem toda a configuração da expressão diagnóstica, não é? E eu queria, agora nessa nossa conversa, explorar um pouco mais, de forma mais aprofundada, essa questão. Eu vou chamar um livro aqui para vocês. Olha, esse livro você pode pegar na internet em PDF, igualzinho, ó. Se você colocar DSM-5, PDF, você pega esse livro, tá bom? Que é Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. American Psychiatry Association, para ficar chique. Associação Americana de Psiquiatria. Tá bom? Então, eu vou abrir aqui numa página qualquer. Aqui, essa página. Transtorno dissociativo de identidade. Tá? Vamos ler alguns. Bom, o texto, depois você lê com mais calma, eu vou ler trechos, tá? Trechos para trabalhar um conceito. A característica
definidora do transtorno dissociativo de identidade. Veja, transtorno dissociativo de identidade. O indivíduo tem uma identidade, você tem a sua identidade. A dissociação da identidade é porque a tua identidade está dividida com outra personalidade. Então ocorre dissociação da identidade. Tanto que ele vai explicar. É a presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos. Então a pessoa apresenta ela e outras personalidades que alguém pode dizer assim, estranho, não parece ele, parece outra pessoa. Ou uma experiência de possessão. Possessão, critério A. Então ele vai explicar num parágrafo mais adiante o que é essa característica de possessão, critério A. Sintomas do critério A estão relacionados a descontinuidades. Então, uma primeira questão relevante é quando envolve questão de estado de transe, questão de possessão, ocorre descontinuidade dos sintomas. Então, o indivíduo apresenta o quadro, depois ele volta para o normal. Depois ele apresenta o quadro, depois volta para o normal. Então, existem descontinuidades. Eu estou avaliando aqui os estados de transe nos seus aspectos psiquiátricos, mas quando a pineal capta, segundo a nossa hipótese de trabalho, a pineal capta aquele estímulo e ela vai para áreas responsáveis no cérebro pelo comando dos hormônios, da imunologia, do sistema nervoso autônomo, o indivíduo pode ter aumento de pressão arterial, por exemplo, num quadro de possessão, como, vamos dizer assim, obedecendo esse critério de descontinuidade. Então ele tem um pico de hipertensão, ele vai no pronto-socorro, daí a pouco baixa a pressão, sem nenhum motivo. Simplesmente porque ele saiu do estado de transe. E aí como que você vai medicar um caso desse? Porque se você medica e ele sai do quadro de transe, a pressão volta ao estado normal. Aí o remédio começa a pesar, ele entra em pressão baixa. Então você não consegue medicar um caso desse. Então eu quero só ressaltar que esses fenômenos não afetam só, segundo um quadro psiquiátrico, mas também quadros clínicos, que nós vamos estudar com mais profundidade mais adiante em outras aulas. Voltemos aqui para a questão da psiquiatria. Olha, essas descontinuidades podem afetar qualquer aspecto do funcionamento de um indivíduo. É o que estamos dizendo. Então pode afetar o humor, pode afetar a inteligência, a função motora, e ele ter quadros epileptiformes, funções viscerais, ter hipertensões lábeis, distúrbios metabólicos, distonias as mais diversas e complexas. Então, pode afetar qualquer função de um indivíduo. Indivíduos com transtorno dissociativo de identidade podem relatar o sentimento de terem se tornado subitamente observadores despersonalizados de suas próprias falas e ações. Bom, uma vez um paciente meu, ele foi fazer um passeio em Paris. Contratou lá uma empresa de turismo e foi para Paris. Bom, quando ele chegou em Paris, ele teve um pânico. E o pessoal viu que ele estava com um transtorno e estavam ali passando próximo da igreja de Notre-Dame, La Pont-Neuf, por aqueles arredores ali. E nas proximidades, numa direita, existe o Hospital Salpêtrière de Paris. Salpêtrière foi o hospital onde existiu a famosa escola do professor Charcot, onde estudou Freud, onde estudou Jung, onde estudaram o Albert Scherenk-Notzing, o Jean Genet, onde estudou Gustave Geley, não é? E nessa escola de Salpêtrière, que na época era glamurosa, não é? O Freud desenvolveu a psicanálise e faz a descoberta do espírito, vamos dizer, em interpretação dos sonhos. Na sua obra Interpretação dos Sonhos, Freud descobre o espírito, porque ele descobre que existe vida psíquica e bastante intensa com incremento de memória quando a pessoa está dormindo, ou seja, quando o cérebro está quiescente. E ele começa a desconfiar que haveria certas moléstias que não vinham do corpo, mas eram da alma, e Freud usava o termo alma. Fazendo
um corolário do trabalho de Freud, nós poderíamos dizer o seguinte, que é como se Freud tivesse dito o seguinte: bom, o problema está na alma e não no corpo. Joga teu corpo aí no divã, porque a conversa é de alma para alma. Também, o Carl Gustav Jung, colega de Freud, aluno de Charcot no Hospital de Salpêtrière, ele vai dizer: o bebê humano não é uma história que vem num papel em branco, mas ele vem com uma história pregressa, pré-conceptual, e introduz nos estudos da psiquiatria a reencarnação. Carl Gustav Jung também estudou o médium espírita, como está no primeiro volume, segundo capítulo de Obras Completas de Jung, da editora Vozes. Muito interessante. Gustave Geley, em O Ser Subconsciente, também colega de Freud na escola de Charcot, ele vai, praticamente, essa interpretação que eu faço da obra do Gustave Geley, trazer o pensamento de Allan Kardec para a escola de Charcot. Bom, não haveria uma obsessão espiritual ou uma possessão sem uma neurose. Tem que haver uma ligação entre alguma estrutura dentro da alma para que haja conexão com a interferência espiritual. Nós vamos encontrar também, de forma muito curiosa, Albert Schwerin-Knotzen, que Freud cita em sua obra, que vai publicar a obra bastante impactante, Le Phénomène Physique de la Médiumnité, os efeitos físicos da mediunidade, estudando os fenômenos de ectoplasmia. E por aí vai. A escola de Charcot, que deu origem a esses eminentes pesquisadores e que Freud foi o que ficou mais famoso, mas que trazem bases para conhecimentos que estão vindo à tona novamente em medicina por um outro ângulo. Mas, enfim, vamos voltar para o meu paciente que estava com síndrome de pânico. Ele foi para o Hospital de Salpêtrière, que hoje não tem escola de Charcot e não há glamour nenhum, por sinal. Ele chegou ali em pânico e foi atendido por um enfermeiro, naquele primeiro momento, meio rabugento, que pegou no braço dele um pouco forte e ele se assustou e, por qualquer mau jeito, ele deu uma cotovelada. O enfermeiro achou, como ele não sabia falar o francês, o enfermeiro achou que ele tinha sido atacado pelo paciente, mandou chamar outro enfermeiro, que segurou no braço e ele, se assustando, procurou se desvencilhar, mandaram chamar a turma dos 8 e foi aí que ele foi internado. E conforme ele ia sendo levado para a enfermaria, mais ele se debatia e mais louco parecia. E foi internado num quarto psiquiátrico, sem saber falar o francês, sem saber o que fazer. Ele ficou tão atordoado, perdeu a consciência de si, quebrou o quarto e foi levado por um quarto forte. E aí, pronto, aí ele ficou num transtorno. O pânico dele evoluiu para sabe-se lá o quê. Na hora do café da manhã, no dia seguinte, ele arrebentou com o refeitório. O paciente dizia assim: doutor, eu fui espectador da minha própria atitude. Eram atos violentos que eu estava cometendo e eu era apenas um observador que não conseguia mais conter a minha atitude. Vamos voltar a ler aqui o texto? Indivíduos com transtorno dissociativo de identidade podem relatar o sentimento de terem se tornado subitamente observadores despersonalizados de suas próprias falas e ações. E podem sentir-se incapazes de reverter a situação. Essas pessoas também podem relatar a escuta de vozes. Por exemplo, e assim está escrito, a voz de uma criança, a voz de uma entidade espiritual. Olha lá, Associação Americana de Psiquiatria. Em alguns casos, as vozes são vivenciadas como fluxos de pensamentos múltiplos. A cabeça da pessoa não para. Desconcertantes e independentes, porque ela não tem controle sobre aquele ritmo de pensamentos, os quais o indivíduo não consegue controlar, como ele vai dizer aqui. Emoções fortes, impulsos e até mesmo fala ou ações podem emergir repentinamente sem um sentido de domínio ou controle pessoal. Tá? Isso pode fazer, esse tipo de situação, pode fazer com que, puxa, mas aquele rapaz, ele era tão comportado, bom aluno, ninguém poderia imaginar que ele ia pegar uma arma e atirar nos colegas na sala de aula. Não, mas
ele vinha sofrendo certos assédios de bullying ou coisa do tipo e vinha alimentando, mas aquela atitude era completamente destoante do seu comportamento. E ele não se lembra de tudo o que fez. Não isenta as pessoas das culpas de suas atitudes, mas faz com que, frente a uma ideia e uma abertura, a pessoa faça conexões quando então ela perde o controle. E, de fato, não tem uma memória plena daquilo que foi, do que aconteceu ou do que foi a sua motivação. Essas emoções e impulsos costumam ser descritos como egodistônicos e enigmáticos. Surpreende a todos, porque não tem conexão com a estrutura ou a índole da pessoa. Atitudes, opiniões preferenciais pessoais acerca de alimentos, atividades, roupas, podem mudar subitamente repetidas vezes. É como se fosse outra pessoa. Olha que coisa curiosa. Eu vou ler, na continuidade, outro parágrafo. A forma de possessão do transtorno dissociativo de identidade manifesta-se, em geral, como comportamentos que surgem como se um espírito, um ser sobrenatural ou uma entidade externa tivesse assumido o controle. E nós estamos agora no terreno espiritual, em patogenesia. De tal forma que o indivíduo começa a falar e agir de maneira claramente diferente. Por exemplo, o comportamento de uma pessoa pode fazer parecer que sua identidade foi substituída pelo fantasma de uma menina que cometeu suicídio na mesma comunidade anos atrás, falando e agindo como se ela ainda estivesse viva. E nós estamos falando do conceito de possessão, segundo a linguagem médica. Ou a pessoa pode ser possuída por um demônio ou divindade, resultando em uma alteração profunda e exigindo que a própria pessoa ou um familiar seu seja punido por uma ação do passado, o que é seguido por períodos mais sutis de alteração de identidade. E pronto, desenovelou-se o território das chamadas possessões ou obsessões espirituais que a medicina começa a admitir no seu âmbito. A grande questão é o seguinte: pensa um pouco comigo agora. Em psiquiatria, não existem exatamente doenças, existem síndromes. Veja, eu quero transmitir um conceito. Caminha comigo no pensamento. Tá? Essas síndromes, elas são estruturadas por comorbidades. Por exemplo, você fala que uma pessoa tem uma depressão. Ok. Mas a pessoa, ela não apresenta somente aquilo que pode se chamar depressão. Ela tem uma angústia com uma ansiedade. Ela tem uma fobia, ela tem uma insônia, ela tem uma perda de concentração, ela tem uma sensação de despersonalização, ela tem pensamentos intrusivos. Ninguém tem depressão como uma entidade única, mas ela tem uma associação muito própria de comorbidades. Entre essas comorbidades é que nós colocaríamos os estados de transe e as possessões. Isso. Então, por exemplo, a pessoa tem um transtorno bipolar, tem uma depressão, tem um transtorno de ansiedade, a pessoa tem um transtorno obsessivo-compulsivo, tem uma síndrome do pânico, enfim, tem uma síndrome clínica, uma hipertensão arterial, uma diabetes. Em que medida que existe o estado de transe e os envolvimentos espirituais ou possessões como comorbidade daquele caso? Tá? A questão é que, na nossa hipótese de trabalho, esse território do espiritual que está entre as comorbidades que compõem a síndrome daquilo que nós chamamos de doença é o eixo central da questão. Se você equilibra o espiritual, o indivíduo assume controle, isso é nossa hipótese de trabalho, ele assume o controle sobre esse domínio da sua sensibilidade espiritual e equilibra, dá direção dentro do território de sua missão, de seu propósito, no bem. O que acontece? Esse ponto em equilíbrio suscita a articulação terapêutica
dos outros fatores. O remédio começa a fazer efeito, a psicoterapia começa a fazer efeito, dissolve-se o elo das outras comorbidades e muda o prognóstico daquela desordem, muda o prognóstico daquela doença, a pessoa começa a melhorar. A pessoa começa a melhorar e o remédio que ela está tomando começa a pesar. E aí vai dando sonolência, ou vai dando aumento de enzimas hepáticas, vai dando algumas reações, o médico vai reduzindo gradualmente na medida em que a pessoa vai assumindo esse controle do domínio espiritual. A grande questão é como promover esse autocontrole. Como, que técnicas, com que recursos nós podemos fazer com que uma pessoa assuma controle sobre essa sensibilidade. Eis a questão. Esse é um dos motivos desse curso. Que você possa, nas diversas fases do desenvolvimento humano, ter alguma ideia de como lidar com estas situações. E você vai buscar naquele conjunto de sintomas da pessoa onde está o ponto que é o elo sensível com a questão espiritual. E, equilibrando aquele domínio, facilita o efeito terapêutico dos outros sintomas. Ainda ficou um pouco difícil, né? Parece imponderável, mas pensa o seguinte, nós estamos introduzindo um conceito para começar um assunto. Eu vou reconstruir a ideia, que é o seguinte, quando você fala uma doença, por exemplo, pneumonia, tá? Para ficar mais simples, você pensa assim, a pessoa tem uma pneumonia, eu vou dar um antibiótico para ela. Mas a pneumonia envolve uma série de sintomas que você precisa tratar. Além da infecção pulmonar, ele tem tosse. Aquela tosse não deixa ele dormir, não deixa ele viver, não deixa ele conversar, não deixa ele comer, ele engasga, ele tosse. Então, você vai dar um remédio para tosse, ok? Ele tem secreção, aquela secreção provoca rolhas nos brônquios, com sibilos, com dificuldade respiratória, aninha bactérias, é melhor tirar aquelas secreções, então você pode dar uma medicação para diminuir secreção, para diluir secreção, usar recursos fisioterápicos e etc., porque existem aquelas secreções. O indivíduo ele tem febre, aquela febre deixa ele quase em delírio, vamos dizer assim, então você precisa usar um antitérmico. Olha, veja, não é só o antibiótico, não é só a infecção, e tem mais coisa ainda. Tem mais coisa ainda. Ele pegou aquela pneumonia, vamos dizer assim, um caso, porque ele vinha estando boêmio, caiu a resistência. Mas por que ele vinha estando boêmio? Não queria voltar para casa, o casamento dele não ia bem, voltar para casa era voltar para brigas, para desentendimentos, para uma infelicidade conjugal que ele estava vivendo, ficava no bar, bebia, caiu a resistência física, pegou a pneumonia, como quase que o retrato concreto da sua tristeza, vamos dizer assim, não é? Bom, então aquela pneumonia não é só uma infecção pulmonar, é a história de uma pessoa, tá? E assim acontece com todas as doenças. Quando você dá um nome de uma doença, você dá um nome de uma doença, pneumonia ou depressão, esses nomes são classificações, tá? O Código Internacional de Doenças tem todas essas classificações com os nomes das doenças. Isso é classificação, não é diagnóstico. Não é diagnóstico, é classificação. Tá? Por quê? Porque o diagnóstico envolve também a narrativa da experiência de sofrimento do paciente. E isso está no campo subjetivo daquela pessoa. Então, quando você dá um diagnóstico calcado exclusivamente em cima de o nome da classificação, você não está falando daquela pessoa. Você vai falar daquela pessoa como todo aquele sofrimento se engaja na pessoa, aquele medo, aquela angústia, aquela insônia, aqueles pensamentos intrusivos, aquele desconforto, aquela dor e etc. Como é que ela se engaja na história da pessoa? De suas mágoas, de sua história, de seu mundo de relações, do que aconteceu com ela, de tudo que ela vai contar para você, que é a narrativa da sua experiência de sofrimento, é o subjetivo. Então, diagnóstico é diferente de classificação. Você fala, esquizofrenia é uma classificação. Diagnóstico é como essa classificação ela está consumida ali na história da pessoa.
Então, o diagnóstico ele é sempre subjetivo e dinâmico, porque muda. Só o fato da pessoa relatar a história dela já muda os sentimentos, a percepção, o ângulo de visão. Já é até terapêutico para ela poder ser ouvida e fazer a síntese daquilo que ela sente, daquilo que ela pensa. Agora, a classificação é o nome, é esquizofrenia. Ele teve uma psicose, mas não fala exatamente da pessoa. Então, quando nós falamos de diagnóstico, que nós vamos buscando o João que está por trás daquela gama de sintomas, nós vamos chegando na essência do espírito. Então, seja um transtorno dissociativo de identidade, critério A, que envolve o diagnóstico de estado de transe, de possessão, que envolve um quadro psicótico, um quadro neurótico, seja o que for, é muito importante você buscar a pessoa que está por trás, com a sua história subjetiva. E aí você vai estar puxando, resgatando o espírito. E aquele resgate da identidade do espírito recoloca a pessoa frente a frente com ela mesma para começar a ressignificar tudo aquilo que ela está vivendo, tudo aquilo que ela está sofrendo. Não é? Então eu estou trazendo aqui algumas nuances. Não acho que dá para aprender simplesmente com essa fala, mas dá para começar a ter dúvidas, não é? E começar a quebrar alguns paradigmas e ver o quanto é importante fazer a diferença entre classificação e diagnóstico. Quando esse diagnóstico ele vem recheado das experiências espirituais, das histórias de alma da pessoa, nós podemos começar a identificar caminhos por onde nós podemos ajudar aquela pessoa a ter controle daquele domínio. A Semana Unispírito é uma pequena amostra dos conteúdos das 49 aulas que compõem o curso online Agentes Promotores de Saúde, ministrado pelo Dr. Sérgio Felipe na Unispírito. Nos próximos vídeos, iremos contar mais sobre como você também pode se tornar um agente promotor de saúde na sua comunidade. E na sexta-feira, continuamos com o terceiro vídeo da Semana Unispírito de Medicina, Saúde e Espiritualidade. Como você já sabe, é muito importante para o Dr. Sérgio Felipe e toda a equipe da Unispírito ter o seu comentário sobre esta aula. Comente abaixo, conte o que você aprendeu, dê o seu feedback. Compartilhe também com seus amigos. Mande o link da semana, pois ainda dá tempo para se inscrever e participar. Quanto mais pessoas estiverem assistindo esses vídeos da semana e se conectando com essas ideias, muito mais efetivo será o intercâmbio e a troca de saberes entre todos. Vemos você na sexta. Até lá!